Amém? Aleluia. Hoje, como vocês podem ver, sou humildemente eu, né, para trazer a palavra essa manhã. E se você viu no Instagram ou de alguma maneira no WhatsApp, você recebeu o título da mensagem antes, você tem um boletim aí com você. Eu botei um título aí e diz assim: por que sois fortes? Né? Ou por que sois fortes? Mas no afirmativo, né? Algumas pessoas talvez disseram: o Jonas está dizendo que a gente é forte, então deve ser porque para aguentar o que ele vai falar domingo, né? Querido, mas eu botei esse título na verdade porque hoje Deus colocou durante algumas semanas no meu coração uma palavra para a igreja, e hoje eu quero trazer uma palavra de ânimo para você. Eu espero que Deus me dê graça e sabedoria para trazer isso ao teu coração, porque às vezes a gente vê a dificuldade de tanta gente, né? E a gente como igreja, eu sou igreja, você é igreja, e a gente como igreja, a gente não pode ser insensível àquilo que o nosso irmão está passando. A gente não pode ser insensível à dificuldade do nosso irmão, à luta do nosso irmão. Então, se nós somos igreja, nós lutamos como igreja. E a tua luta é a minha luta. A tua dor, não é isso que a gente fala, a tua dor é a minha dor, a tua alegria é a minha alegria, o teu choro é o meu choro. Então, sendo assim, quando nós nos unimos como corpo, nós nos tornamos fortes. Aí, se você tem no boletim, eu botei uma foto aí que eu achei muito interessante. É uma mãe. Não tem a foto aí para vocês? Não? Só no banner, né? Ah, tá. Tem uma foto aí de uma mãe segurando o filho. Aqui eu tenho no meu iPad. É uma mãe dentro de um coliseu de leões, e ela contra a parede, segurando o seu baby, e o leão prestes a devorar ela e o seu filho, né? Eu não sei se você está conseguindo ver, e eu achei interessante essa foto, porque o que é mais forte do que uma mãe quando mexe com o seu filho, não é verdade? E aqui eu olhei para essa foto e disse: meu Deus, aqui é um leão devorando outro, mas um leão defendendo e o outro atacando. E isso daqui, eu não sei se você sabe, mas naquela época os romanos pegavam os cristãos e jogavam dentro do Coliseu, todos eles, e eles abriam as portas para que os leões saíssem e devorassem eles, e toda a plateia junto assistia e vibrava com aquilo, porque era o máximo ver os cristãos sendo devorados, sendo destroçados pelos leões, sendo arrancados pedaços, e o povo vibrava com aquilo, porque até então os cristãos eram um povo que não prestava, e eles tinham que ser exterminados. E aqui nessa imagem é uma mãe segurando o filho, e o leão em direção a ela para devorar, mas ela não se move, e aí ela fica, eu imagino que orando, entregando a vida para Deus, e esperando o momento da sua morte. Mas aí em 2 Coríntios, você tem um versículo aí, o versículo base, 2 Coríntios 4, 17 e 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não
se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Você pode ler de novo? Eu acho interessante o começo desse versículo, porque eu acho ele bem sarcástico, assim, de alguma maneira. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea, olha só, a nossa leve e momentânea, aqui era Paulo, querido. O homem era chicoteado, um chicote de couro que tinha osso, era jogado em prisão, era picado de cobra, era naufragado, era tudo que você possa imaginar. E ele escreve assim: porque a nossa leve e momentânea. Você pode dizer, o que é que tem de leve nisso? Querido, o que é que tem de leve nisso? A gente ser perseguido no trabalho, porque a gente é cristão, a gente já quase entra em parafuso. Porque uma pessoa começa a perseguir a gente, e aqui eles eram jogados nas covas de leões, no meio do Coliseu, eles eram cerrados ao meio, eles eram decapitados. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea. Aí ele começa a alegrar a igreja, quando ele diz momentânea. Momentânea é algo que vai passar, não é algo que vai durar. Produz para nós um eterno peso de glória. Um eterno peso de glória, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. E aí eu pergunto: o que nós estamos vendo? Porque, querido, se nós passamos por luta e tribulação como igreja, e nós só conseguimos ver aquilo que nossos olhos materiais enxergam, é hora de a gente começar a mudar a nossa visão, começar a mudar a nossa lente, porque nós não vivemos pela lente material, nós vivemos pela lente espiritual. Porque as coisas que se veem são temporais, algumas versões dizem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Você sabia que você é um ser eterno? Você diz assim: talvez não, talvez eu morra com 90, 95 anos, mas há algo que Deus colocou dentro de ti, e isso vai retornar para Ele, que é o Espírito, e o Espírito é eterno. Aleluia. Na introdução eu coloquei aqui: porque somos fortes e porque somos igreja, temos suportado. Porque somos fortes, temos avançado. Porque somos fortes, temos enfrentado. Porque somos fortes, temos prevalecido. E porque somos fortes, temos sido provados. Mas sendo fortes, temos fortalecido uns aos outros. Deus busca não somente em criar uma igreja forte, mas é importante também que a mesma tenha substância, que no grego quer dizer hipóstase, e que seja cheia do Espírito, de poder e da palavra, para que venha resistir no dia mau. Eu achei essa palavra muito legal quando está dizendo substância. Olha só, é importante que também a mesma tenha substância. O que é substância, querido? Seria o mesmo que conteúdo? Quando a gente diz que uma igreja é uma igreja que tem substância, o que é que você entende? Quando eu digo assim, a nossa igreja é uma igreja que tem substância, o que é que você entende? Que essa igreja é o quê? É uma igreja que tem conteúdo, certo? É uma igreja forte, né? Quando eu digo assim, aquela igreja não tem substância nenhuma, ou seja, aquela igreja não tem conteúdo.
fosse, imagina uma sopa, né? Diga assim, essa sopa tem substância, né? Essa sopa tem conteúdo. E tem aquelas sopas que você toma e diz assim, meu Deus, eu estou tentando caçar alguma coisa para mastigar dentro dessa sopa e não acho nada. Eu só estou conseguindo bebê-la. Essa sopa matou minha sede, mas não matou minha fome. Né? Porque é uma sopa que não tem substância nenhuma, não tem conteúdo. Assim é a igreja, querido. Quando a gente fala uma igreja que tem substância, é uma igreja que tem carne, é uma igreja que tem osso, é uma igreja que tem o que falar, é uma igreja que tem o que dar, é uma igreja que tem o que mostrar, é uma igreja que tem o que oferecer. Uma igreja sem substância é uma igreja morta. Ela não tem o que dar, ela não tem o que mostrar, ela não tem o que oferecer, ela não tem o que entregar. E Deus não quer uma igreja assim. Quando Deus quer formar uma igreja, Ele quer que a sua igreja seja uma igreja substancial. Uma igreja que tenha conteúdo. Substância no grego, está aí como eu falei, hipóstase. Essa palavra antes também foi usada para descrever a relação de Cristo com Deus e a firme confiança que os cristãos possuem. Então, antes dessa palavra no grego, quando ela era apresentada na palavra de Deus, ela significava, era para que eles entendessem isso, que era a relação entre Cristo e Deus. A relação entre Cristo e Deus é uma relação qual? Entre pai e filho, mas é uma relação que sempre teve muito contato, né? A relação de Jesus com Deus sempre foi uma relação muito perto. Ele falava, Deus ouvia, Deus falava, Ele ouvia na hora, Ele fazia tudo que estava na vontade do Pai, tudo debaixo da vontade do Pai. O relacionamento, a distância do relacionamento era curto, era quase nenhum. Para que a igreja venha ser uma igreja que tenha substância, uma igreja que tenha conteúdo, é preciso que nós venhamos diminuir a distância entre nós e Deus. A igreja precisa diminuir a distância entre ela e a vontade de Deus. Quando isso acontece, o contato fica quase que de imediato. Se eu falar alguma coisa para a Marcinha aqui e pedir para ela passar lá para o Duda que está atrás, mas indo de um por um aqui, ela vai falar uma coisa para o Jajá, o Jajá vai falar uma coisa para o Orlando vai falar uma coisa para o pastor, e aí o pastor vai lá e fala alguma coisa para o Eduardo. Mas isso demora até chegar lá, você está entendendo? Agora, eu posso muito bem sair daqui ao meio, o Duda vir de lá ao meio e eu falar diretamente para ele o que eu quero falar. A nossa relação não vai ficar uma relação mais forte dessa maneira. O contato não vai ser mais rápido. Ele não vai entender melhor o que eu estou falando, muito melhor. Então, essa tem que ser a relação de Deus com a igreja, um contato mais perto. Ele diz aqui, a firme confiança que os cristãos possuem. Eu botei aqui, possuem. Então você vê que eu coloquei ainda no presente, porque eu creio que os cristãos continuam confiantes em Deus. Porque eu podia ter posto aqui que os cristãos possuíam. Mas não, eu creio que a igreja ainda possui a confiança total em Deus. E a gente está falando de ser forte, né? Forte, eu botei algumas características aqui, quando a gente se refere a forte na Bíblia. Diz aí, forte, poderoso, forte no corpo ou na mente, de alguém que tem força de alma para sustentar os ataques de Satanás. Forte e, portanto, exibindo muitas excelências em coisas inanimadas. Inanimadas, ele está falando daquilo que não se vê. Forte, violento, capacitado de força, firme, certo ou correto.
Quando a gente diz assim que você é forte na palavra, a gente está se referindo a essas características aqui. Então, quando eu comecei dizendo que eu queria trazer uma palavra de ânimo para o teu coração, é porque eu queria dizer para você, na verdade, assim, seja forte. Seja forte. Querido, muitas igrejas que passam pelo que nós estamos passando, de ir de um lugar para o outro, nesse processo, muitas igrejas quebram. Falando francamente com você, nesse processo muitas igrejas se dividem, muitas igrejas elas racham ao meio, muitas igrejas elas quebram, elas se dividem, elas se diluem, como você joga um pó para o alto e aquele vento sopra e espalha aquele pó. Mas se uma igreja é forte e nós temos capacidade de fortalecer uns aos outros, não importa para onde nós formos, querido, nós continuamos sendo igreja, nós continuamos sendo um só corpo. Ponto 1, mais forte do que eu. Quando a gente passa por luta, é muito comum isso acontecer. Você diz assim, meu Deus, eu estou passando por algo, eu acho que eu não vou aguentar. Eu estou passando por algo, eu acho que eu não vou resistir. Ou então diz assim, isso é mais forte do que eu. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Salmo 142, 6. Em Daniel 13, 20 diz assim: ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Pois estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Salmo 22, 15. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Querido, isso daqui está lá em Salmos 22. E Davi já está falando de Jesus na cruz. Olha só que interessante. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, porque a palavra de Deus diz que nenhum osso dele se quebraria. E aí ele diz assim: eles todos ficam me encarando e sobre a minha túnica eles lançam sorte. Jesus passou, querido, não importa o que você ache que você está passando, a maior luta que seja, Jesus passou por um sofrimento maior. Os apóstolos também sofreram, os discípulos também sofreram, a igreja antiga, a igreja primitiva também sofreu, e até hoje a igreja sofre. Até hoje nós somos perseguidos, até hoje você passa por luta. Mas eu quero te dizer, tem bom ânimo. Até hoje nós somos perseguidos só pelo fato de nós sermos crentes, só pelo fato de nós sermos chamados cristãos. Até hoje nós somos incomodados, porque nós somos cristãos, porque nós somos de uma igreja, porque você faz parte de uma igreja, o mundo te odeia, porque você faz parte do reino, o mundo te detesta. Mas tende bom ânimo na sua leve e momentânea tribulação. Amém? Olha para o teu irmão e diz assim para ele: tenha ânimo, não desista. Eu
sei que está difícil. Às vezes parece que não vai dar. Diz para ele assim, às vezes parece que não vai dar. O dinheiro está curto. E a conta está longa. Mas tenha ânimo. Porque Jesus está aí. Amém? Às vezes a dor é grande, às vezes a doença aparece. Parece que o remédio não dá conta. Parece que a medicação não é forte o suficiente. Tenha bom ânimo. O médico dos médicos é o nosso Deus. O dono do ouro e da prata é o nosso Deus. Querido, interessante que a gente vem falar aqui para a igreja ser forte, para aguentar a tribulação, e parece que essa semana foi uma das mais atribuladas que eu tive. Você diz assim, só pode ser prova, né? Só pode ser prova, porque eu vou falar sobre ser forte e a semaninha atribulada, né? Você diz assim, tem que ser uma, só pode ser provação, não tem outra palavra. Só pode ser provação. E querido, e elas vêm. E a gente passa por essas provações mais forte do que eu. Sim, às vezes as tribulações, as provações são mais fortes do que nós. Mas elas não são mais fortes do que o nosso Deus. E no ponto 2 diz assim, resistindo em excelência. E você diz assim, por quê? Passar por tribulação, querido, resistir tribulação, murmurando, reclamando, chamando palavrão, xingando, gritando, é uma coisa. Agora, passar tribulação e provação em espírito e em verdade, como diz a musiquinha lá, em espírito, né? Em verdade, é difícil, é complicado. Passar tribulação, resistir provação em excelência não é fácil. Pode-se dizer que é até impossível. Se não for pelo Espírito de Deus, é praticamente impossível você passar por uma prova e só respirar fundo e beber água, né? Diz assim, meu Deus, que diazinho, né? Aí você vai, bebe água, e assim, legal, né? Vamos lá, né? E aí você está no trabalho e chega lá e você acorda, você não fala para ninguém, mas você acorda naquele dia e você pensa que você mesmo assim, hoje eu estou atravessado, né? Hoje aquele que mexer comigo, ai daquele que mexer comigo, grande é a ira do Senhor hoje na minha vida, né? E aí você chega no trabalho e já vem a primeira raquetada já, né? E você pega uma aqui, aí você diz assim, não, mas a Bíblia diz para dar o outro lado. Aí você já pega outra raquetada, aí você já começa a pensar, já deu os dois lados, e agora, né? E aí vem a terceira, vem a quarta, vem a quinta, e aí você chega em casa e parece que aquela semana não acaba, ela vai ficando mais longa, né? Parece que a sexta começou a repetir de novo, a segunda tem uma outra segunda depois da segunda, e a terça não chega, né? E a tribulação vai avançando, e aí você lembra assim, mas eu tenho que ter o espírito excelente, resistir com excelência. Olha só, 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo,
estão passando por sofrimentos igual ao de vocês. Querido, quando você pensar que a tua dor é a maior, lembra que alguém está sofrendo mais do que você. Às vezes o nosso problema é esse, que a gente passa por uma luta, a gente passa por uma tribulação, a gente passa por algo difícil, e a gente acha que a nossa dor é a única dor que importa no universo, que a gente está sofrendo toda a dor que existe no mundo. E Paulo está dizendo aqui, lembrem que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando o quê? Sofrimentos iguais ao de vocês. Querido, está faltando dinheiro para você? Está faltando dinheiro para muita gente aí. Está faltando remédio para você? Está faltando remédio para muita gente aí. Você está doente? Tem um monte de irmão aí também espalhado pelo mundo afora que não está nem doente, ele não tem mais nem esperança de cura. Já foi desenganado. A igreja, como eu estava dizendo no começo, a igreja é um corpo. E quando eu falo a igreja é um corpo, eu não estou falando só de nós aqui. A igreja de Cristo. Eu não sei se você está escutando barulho aqui fora dessa sala. Isso é uma igreja. Quando a gente chegou aqui hoje, 8h30 da manhã, já tinha outra igreja funcionando aqui. Só hoje aqui nesse prédio deve ter umas 6, 7 igrejas aqui funcionando. Ao mesmo tempo. Todas cristãs. Todos irmãos aqui. Na mesma manhã. Adorando, louvando ao Senhor dentro do mesmo prédio. Em diferentes salas. E aí você sai por essa porta aqui. Para falar com eles e pergunta se algum deles está passando por luta aqui. Vê se você vai achar um que vai dizer assim, não. Alguns você vai ter que falar haitiano para se comunicar, vai ter que falar crioulo aí. Outros você vai ter que falar espanhol, outros você vai ter que falar inglês, mas não importa a língua, tribulação é tribulação em qualquer língua, dor é dor em qualquer língua, provação é provação em qualquer país, em qualquer língua, em qualquer idioma, querido. O idioma é o mesmo, é só ai. Essa é a língua universal da igreja. Quando você fala assim, ai, ui, o irmão já entendeu, não importa que língua que ele fala. Se você está passando por prova, você chega perto dele assim, ai, ai, ai. Querido, ele pode ser russo, ele vai dizer assim, tá difícil, né? Ou se você chega perto dele e ele é lá da China, do Japão, e você diz assim, ui, 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 ai. Ele vai olhar para você, ele vai, no idioma dele, ele vai dizer, tá difícil para esse irmão, ai, tá complicado. É a língua universal, querido. Democrática, isso mesmo. Eclesiastes 4:9. Melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. E aí ele continua. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Veja aí que eu botei em negrito essa última frase. E sublinhei aí, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você prestou atenção que esse versículo tudo ele só está falando de 2 em 2? Então por que não um cordão de 2 dobras? Certo? Eu achei interessante isso. Pô, mas se é tanto de 2 em 2, em 2 em 2, em 2 em 2, por que não pode ser então um cordão de 2 dobras? Tem que ser um cordão de 3, porque eu e Orlando, no momento em que a gente se une, a gente continua não sendo nada, mas a partir do momento em que a gente se une e põe Jesus Cristo no meio, aí a gente se torna alguma coisa.
Então, o cordão de 3 dobras é quando a gente começa a envolver o terceiro homem. Quando a gente começa a envolver a terceira pessoa nos nossos relacionamentos. Quando Jesus entra no meio, aí sim nós nos tornamos aquele cordão que não se rompe facilmente. Quando nós começamos a colocar Jesus, coloca Jesus, coloca Jesus, coloca Jesus, porque aí fica mais difícil de quebrar, fica mais difícil de desistir, fica mais difícil de se romper. Nós temos que aprender a nos tornar o cordão de 3 dobras. Sabe quando um casal passa por luta e é só você e a sua esposa ali no meio, a situação está difícil, está apertado, e aí um desiste daqui, um desiste de lá, e aí fica aquele negócio meio que indeciso, querendo quebrar. Mas aí quando a gente coloca Jesus no meio, aí ele fortalece, ele dá liga, e aí você enrola, fica aquele cordão de 3 dobras, e aí a tensão aumenta, e aí começa a esticar a corda, e aí você pensa assim, talvez se fosse só 2, teria quebrado, mas como são 3, está resistindo. Está resistindo. Eu lembro quando eu ainda estava no visto de estudante, e a gente morava lá em Boynton, né? Nessa época estava bem difícil a situação, porque a gente estava comendo, porque eu trabalhava no hotel e eu levava a comida do hotel para casa, para comer, porque o dinheiro não dava para a gente comprar a comida, né? E aí eu chegava em casa, 11 horas da noite, cansado, e a Joyce às vezes com fome o dia todo, e a Jade pequena, Oi? E ela estava grávida ainda, é verdade. E aí eu ficava naquela situação, né? E aí trazia uma bag de fruta cortadinha, e era o que ela comia, ou o que tinha sobrado da janta ou do almoço na cozinha, né? E um carro no mecânico parado já há 1 ano, com problema no motor, porque não tinha como consertar. E o outro carro que tinha sobrado era um carro ungido. Aonde ele ia, ele deixava óleo. Aonde eu parava na casa dos irmãos, eu abençoava, ungia a casa de todos eles. Aonde eu ia, eu ungia, né? Porque o carro já deixava o azeite lá. Dizendo, Deus unge esse lugar. Parava, Deus saía ungindo aquele lugar, saía ungindo aquela casa. E aí às vezes eu chegava e eu dizia assim, o fulano de tal saiu da escola, né? E o fulano de tal, o outro, saiu da escola. E aí eu dizia assim, eu vou sair da escola, eu vou largar tudo, eu vou jogar tudo para o alto. E a Joyce dizia assim, não desiste, né? Deus vai abençoar, Deus vai prover. E aí eu pegava ânimo, no outro dia acordava, ia para a escola, saía da escola, ia para o trabalho, saía do trabalho 11 da noite de novo. E aí eu chegava em casa e ela estava daquele jeito. Aí ela deitava na cama e ela dizia para mim assim, por que tu não sai da escola? Larga tudo, joga tudo, vamos esquecer isso, vamos viver nossa vida. Olha, a gente está gastando tanto com a escola, não sei o quê. E eu cansado, eu dizia assim, não, Deus vai prover, Deus vai abençoar. E aí ficava nesse negócio, um desiste e o outro anima, um anima e o outro desiste. E aí Deus levantava a gente no meio da igreja, porque às vezes eu ficava incomodado, querido, porque eu estava gastando quase $1.000 por mês de escola, e não tendo dinheiro, eu tinha que manter meu visto. E aí aquela angustiava meu coração, porque eu olhava as pessoas ao meu redor que tinham saído da escola prosperando. Você está entendendo? Prosperando. Porque, querendo ou não, $1.000 a mais, para quem não tem quase nada, é muita coisa. E aí Deus levantava o corpo. Muitas vezes Deus levantou Geraldo e Márcia. E eu lembro que às vezes, um dia o Geraldo e a Márcia chegou para mim e eles disseram assim, eu e a Joyce, eles disseram assim, não
liga para o que você está vendo ao teu redor. Não se importa com as pessoas que estão prosperando à tua volta, porque a tua hora vai chegar. Eles vão avançar e parece que você está parado, mas um dia o teu documento vai sair, e aí eles que pensaram que eles estavam à tua frente, você vai estar muito mais à frente do que eles. Querido, e aquilo entrou no meu coração. Eu quero deixar isso de testemunho para vocês, porque muitos dos meus amigos prosperaram, querido. E hoje, quando eu encontro com eles, eles têm prosperidade, mas não têm o documento. E eu hoje posso olhar e dizer assim: Deus me fez próspero nessa terra e me deu um plus, porque eu perseverei. Ele me deu aquilo que muitos desejam, o papel, o documento. E hoje eu sou próspero graças a Deus, e tenho uma legalização, tenho um documento na minha mão. Glória a Deus por isso. Então, quando eu digo para você assim, persevere, lute, resista com excelência. Resistir com excelência é difícil. Como eu disse para você, eu não estou dizendo que é fácil. 1 Pedro 5,10: e o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de você terem sofrido por um pouco, lá vai ele de novo, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Amém? Depois de vocês terem sofrido por um pouco. Querido, se alguém um dia pregou o evangelho para ti e disse assim: vem para Jesus, porque tudo vai ficar ótimo. Vem para Jesus, porque você não vai mais sofrer. Ó, deixa eu te falar, quando tu vier para Jesus no dia seguinte, você vai abrir a tua conta e você vai tomar um susto, né? Quando você vier para Jesus, tudo vai melhorar, tudo irá melhorar, né? Tudo vai ficar melhor. Vem para Jesus que, ó, né? Vai ser um mar de rosa. Quando você vem para Jesus, você não vai mais nem olhar para a sua conta. Querido, quando você vem para Jesus, às vezes, você nem olha para a sua conta de medo. Né? Eu não vou nem olhar, que é para mim não desanimar. Diz assim: quando você vem para Jesus, tudo vai virar um mar. E ela diz assim: não virou um mar de rosa, não, virou um mar mesmo, um mar agitado. E eu estou vendo a hora de eu afundar. Mas isso é bíblico, porque diz aqui: Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Fundamentar. Uma igreja que tem substância é uma igreja fundamentada na palavra. Uma igreja forte é uma igreja que tem fundação na palavra, fundação no ensino. E no ponto 3, aquele que me fortalece. Diga: aquele que me fortalece. Você conhece algum versículo de cabeça que fala isso? Qual é? Qual é o endereço dele? O endereço é a referência. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Em outras versões diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Josué 1,5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não deixarei nem o abandonarei. Olha só, Josué estava passando por uma crise existencial nesse momento. Até então,
ele era o rapaz que ficava na porta da tenda enquanto Moisés falava com Deus. E aí Moisés chama ele e diz assim: vai que é tua, Tafarel, né? Ele estava lá quieto, aí Moisés chega e diz: é tua manja. Ele dizia: agora, o que eu vou fazer com praticamente 5 milhões de pessoas, um monte de mulher, um monte de criança? O que eu vou fazer? E aí ele vai falar com Deus. E Deus diz para ele assim: ninguém poderá resistir a você. Olha só. Todos os dias da sua vida. A pessoa deve dizer para ti assim: você vai ser irresistível. Você diz assim: meu Deus, eu vou ser muito lindo. Deus assim: não é isso que eu estou falando, não. Você vai ser irresistível em outro sentido. Ninguém vai poder te resistir. Assim como estive com Moisés, estarei com você, estarei contigo. Não o deixarei, nem o abandonarei. Querido, assim como Deus esteve com Moisés, assim como Deus esteve com os profetas, assim como Deus esteve com os apóstolos, assim como Deus esteve com os diáconos, assim como Deus esteve com os nossos irmãos antigamente, Deus está também conosco. Não nos deixa e nem nos abandona. 2 Samuel 22:30. Pois contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam, ou para todos os que nele confiam. Você lembra de uma música antiga que diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é a arma, é o escudo de todos os que nele confiam. Aí o que mais que diz? Que a minha rocha, ou ele passa pelo meio de um batalhão para guerrear. Aí ele diz assim: porque quem é Deus, senão o Senhor? Deus, aleluia, né? Eu lembro desse louvor, alguns de vocês não conhecem, mas é praticamente esse versículo aqui. Deus é minha fortaleza. Eu tenho essa cara de 18 anos, mas eu já. E a palavra agora disse que eu sou irresistível. Agora eu creio. Amém? Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal. E, depois de terem vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. E depois de ter resistido tudo, permanecer inabalável. Querido, é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Quando eu disse assim, que eu queria trazer uma palavra de ânimo para você, é isso que eu estou querendo te dizer. É difícil, não é fácil. Sabe? Não é fácil liderar um GE com 2 filhos pequenos em casa. Sabe, irmão? Não é fácil ter que sair de casa de noite para ir para um GE desse, depois de ter trabalhado a semana toda, e às vezes está apertado. Não é fácil resistir com excelência no meio da luta, da tribulação. Não é fácil dar a sua oferta, dizimar, sabendo que você tem uma conta de hospital para pagar. Não é fácil ofertar
dizer assim: eu vou devolver para Deus, sendo que ninguém devolveu nada para ti. Não é fácil, querido, não é fácil, é impossível. Mas ele diz assim: depois de ter resistido tudo, permanecei inabalável. E inabalável quer dizer não deixar o evangelho de lado. Não deixar de fazer, de seguir aquilo que Jesus Cristo está falando. Não deixar de seguir a palavra. Nós como igreja, querido, nós temos a obrigação de animar uns aos outros. Sabe, se aqui nessa igreja só o pastor Marciano e o pastor Márcio for responsável por nos animar, nós estamos fritos. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está esperando que o pastor Márcio e o pastor Marciano te animem somente dia de domingo, nós estamos acabados. Mas, se nós entendermos o nosso papel como igreja e começarmos durante a semana a animar uns aos outros, nós vamos começar a ver resultados. Se durante na segunda eu começar a animar os meus irmãos, se na terça eu começar a animar os meus irmãos começarem a me animar, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo você pega aquela outra injeção de ânimo, a coisa vai começando a ficar mais leve, a coisa vai começar a ficar mais fácil. Sabe, você carregar uma saca de cimento sozinho é uma coisa, e você tem alguém para dizer assim: deixa eu segurar do outro lado e carregar contigo, é melhor, fica mais leve. Amém? Hebreus 11:30. Aqui tem uma leitura mais longa um pouquinho, mas aqui o contexto fala dos heróis da fé. E diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque escolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força. Olha só, querido. Da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos na guerra. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Diga para o seu irmão: o mundo não é digno de você. Anima ele. Diz para ele assim: o mundo não é digno de você. Sabe aquela pessoa que disse que você não vale nada?
Deixa eu te falar uma coisa, o mundo não é digno de você. Continuando. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Entende isso daqui, querido? Que você está lendo. Vou ler de novo. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Você diz assim, então não serviu para nada, né? O que você está lendo aí, Jonas? Que esse povo passou por tudo isso e ainda não obteve a concretização da promessa. Querido, a gente está falando da promessa maior. Diz assim, da promessa maior. Continua lendo. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Você entendeu o que ele está querendo dizer aqui? Quando ele diz assim, que esses passaram por tudo isso e não alcançaram a concretização da promessa, e aí ele diz, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. Você que está lendo hoje aí, para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Que dia que nós vamos ser aperfeiçoados, querido? Que dia? Quando nós encontrarmos com Jesus na glória. Então, todos esses daqui continuam na espera. E para que você se sinta mais um pouco importante, você sabia que Paulo, Moisés, Abraão está esperando por você? Sabia? Que todos esses até hoje são obrigados a esperar por você. Vocêzinho aí que está sentado no seu banquinho. Abraão, Moisés, Josué, Caleb, Pedro, Paulo, Gideão, todos esses estão esperando por você. Outra palavra, enquanto Joyce não chegar no céu, ninguém come. Simples assim. Enquanto Zé não chegar aqui em cima, ninguém senta à mesa. Enquanto já não chegar por aquela porta, ninguém toca em nada. Esperando por nós, para que sejam aperfeiçoados. A igreja de Cristo espera um pelos outros, todos esperam aquele dia em que todos nós seremos aperfeiçoados. Os mortos, a terra devolverá os seus mortos, o mar devolverá os seus mortos, e nós subiremos e nos encontraremos com Jesus na glória, nas nuvens, e Ele virá ao nosso encontro, e com Ele todos os cristãos, vivos e mortos, que eram e que são, vão encontrar com o Cordeiro naquele dia, e aí sim nós seremos aperfeiçoados. É isso que a Bíblia está falando, gente. A igreja espera por nós. Esses homens aqui esperam por nós. E que vexame vai ser se a gente não encontrar com eles? Que coisa difícil vai ser se a gente não chegar lá? Mas nós vamos chegar lá, amém? Porque nós somos igreja. Diga assim, nós somos fortes, nós somos resistentes, nós somos valentes, nós não quebramos por qualquer coisa, nós somos difíceis de quebrar, nós somos difíceis de desistir. Diga assim, eu sou crente e não desisto nunca. Eu sou de Jesus e não desisto nunca. Eu sou discípulo e eu não desisto nunca. Concluindo, a verdadeira força
O que a gente já falou que a gente é forte, mas existe a verdadeira força. Filipenses 3:8. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo. Olha o que Paulo está falando aqui, querido. Por causa de Jesus eu perdi tudo. E aí você diz assim, que pena. E aí quando você começa a sentir uma peninha por Paulo, ele vai dizer assim, mas eu considero todas elas como lixo. Algumas versões dizem até como estrume. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aleluia. Querido, essa é a verdadeira força. Você sabe qual é a verdadeira força? É você admitir que você não tem força nenhuma. A verdadeira força começa a nascer dentro de nós no momento que nós admitimos que não temos força para nada a não ser em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz, quero conhecer isso, quero ter isso em Cristo, quero fazer isso e alcançar isso em Cristo. Larguei isso, perdi aquilo e aquilo outro para alcançar a Cristo, porque ele entendeu que a verdadeira força não era a força dele, mas a força que está em Cristo Jesus. Essa é a força da igreja, querido. Essa é a força da igreja, essa é a tua força, essa é a minha força, essa é a nossa força, a força que está no corpo de Cristo. Em Cristo nós somos um, em Cristo nós somos mais fortes, em Cristo nós podemos resistir, em Cristo nós avançamos, em Cristo nós lutamos, em Cristo nós vencemos, em Cristo nós guerreamos e em Cristo nós prosperamos. Em Cristo nós alavancamos. Em Cristo nós podemos levantar uns aos outros. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós podemos encher esse lugar. Em Cristo nós podemos aumentar este ministério. Como também sem Cristo nós podemos destruí-lo de vez. Você está entendendo o poder da igreja? Você está entendendo o poder que Jesus deu na mão da igreja? Nós somos fortes. Fica de pé em nome de Jesus. Olha mais uma vez para o teu irmão e diz para ele assim: você é forte. Você está aí do lado dele? Aperta o bracinho dele assim, o ombro dele um pouquinho. Diz assim: aqui você não está forte não, mas você é forte. Você é forte. Diz para ele assim: você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode tudo naquele que te fortalece. Sabe, querido, provavelmente, deixa eu te dar uma palavra de ânimo. Talvez essa semana que vai entrar seja a mais atribulada da tua vida. Só para te animar. Só para aperfeiçoar a tua fé. Talvez está tudo dando certo até hoje, meia-noite. E amanhã, quando o despertador acordar, tudo vira abóbora.
Mas deixa eu te falar uma coisa. Você é forte. Você é forte. Deus te deu força. Deus te deu vigor. Sabe quando começaram a dividir as terras? Havia lá Josué e Caleb. E aí perguntaram assim para alguns que parte da terra, né, que eles queriam. Alguns, claro, escolheram a melhor parte, né? Caleb foi e disse assim: ó, me dá aquela parte ali das montanhas ali, ó, aonde tem aquela parte que ninguém quer, aonde só tem pedra ali, montanha, aquela parte ali feia que ninguém quer, que só tem gigante. Ele diz assim: me dá aquela parte ali, porque em mim ainda há vigor. E Caleb já estava com quase 100 anos, querido. Os jovens querendo tudo, a parte gramadinha, o campo do Maracanã, lá bonitinho. E Caleb diz assim: me dá aquela parte ali, porque aqui no meu braço ainda tem vigor. Por quê? Porque o Senhor é comigo. Querido, quando você está com Jesus, não importa o tipo de terreno, que seja o mais pedregoso que seja o pior, o mais feio. Quando a gente está com Jesus, tudo vira grama. Fica mais fácil, tudo fica melhor. Tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo. Hoje é o primeiro domingo aqui nesse lugar. Deixa eu te falar uma coisa para te animar. No próximo domingo já, você vai voltar para cá de novo. E provavelmente mais alguns. Mas tenha ânimo, porque aquilo que Deus preparou para a gente está saindo. Não desista, não desista, não desista. Participe dos GEs, participe do churrasco. Vá para o parque. Não deixe de ir para a casa do teu irmão. Não deixe de congregar. Não deixe de vir. Tenha ânimo, está difícil. Está complicado. Parece que não vai mais dar. Parece que a corda vai quebrar. Põe Jesus no meio. E deixa a corda esticar. E tenha ânimo. Você é forte. Você é forte, amém? Amém. Você é forte, amém? Amém. Aleluia. Olha para o teu irmão mais uma vez assim para ele: eu estou de olho em você. Não desista. Não desista. Não desista. Aí você diz para mim também, porque eu estou sujeito a isso também. Diz assim você diz para mim: Jonas, você também. Não desista. Estou de olho em você. Não desista. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Fecha teus olhos nesse momento, querido. Eu queria orar por você. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos aqui, Deus, a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, Deus. Deus, sabemos que muitas vezes, Senhor, as tribulações batem a nossa porta, Senhor. A angústia vem, Senhor, o medo vem, Deus. O problema vem, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós olhamos, Senhor, e nós dizemos: há um leão lá fora e eu vou ser devorado. Mas nós esquecemos, Senhor, que maior é o que está em nós, Senhor, do que aquele que está no mundo, Senhor. Nós esquecemos, Senhor, que apesar de ter um leão lá fora, mas ele não é nada comparado ao leão da tribo de Judá, Senhor. Tu és o nosso guarda, Tu és a nossa rocha, Senhor. Tu és o nosso escudo, Senhor. A nossa força não vem do dinheiro, Deus. A nossa força, Senhor, não vem de tempos bons, Senhor. A nossa força, Senhor, não vem de condição, Senhor, financeira. A nossa força, Deus, não vem, Senhor, de condições, Senhor, que nos beneficiem, Senhor. A nossa força, Senhor, vem de algo que vai além da compreensão humana, Deus. A nossa força vem da nossa fé, Deus. A nossa força vem de dentro de Ti, Senhor. A nossa força vem do Teu coração, Deus. Através do Teu Espírito, Senhor.
o Espírito que o mundo rejeitou, Senhor, mas nós de coração aberto o aceitamos. Aí vem a nossa força, Senhor, daí vem a nossa força, da tua unção, da tua graça, do teu Espírito. A tua força, o teu Espírito, ele nos fortalece, ele nos revigora, ele nos dá força, ele nos dá ânimo. Quando estamos abatidos, quando estamos caídos, Senhor, através do teu Espírito, da tua palavra, é que nós somos levantados, postos de pé, Senhor, e revigorados, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, pela tua igreja, Deus, aqueles que passam por luta, Senhor, aqueles, Senhor, que literalmente, Senhor, estão passando por provações, Deus. Eu te peço, Senhor, que tu ministres essa palavra, Senhor, ao coração deles, Senhor, para que eles se permaneçam, Senhor, para que eles permaneçam firmes, Senhor, para que eles não se abalem, Senhor, para que eles sejam fortes, Deus. Em nome de Jesus, e nós que estamos aqui, Deus, nos dá força, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ter um espírito de ousadia, Deus, e não de covardia, Deus, para que nós possamos, Senhor, fortalecer os nossos irmãos no Senhor, Pai, e dizer a eles: tu és forte, você é forte em nome de Jesus. Você é forte em nome de Jesus. Deus é contigo, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, não te abandonarei. Em nome de Jesus Cristo, Deus, ministra essa palavra, Senhor, no coração da tua igreja, Deus. Ministra essa palavra, Senhor, no coração do teu povo, Deus. E quando, Senhor, nossos olhos, Senhor, quiserem tornar, Senhor, para baixo, Senhor, nos dá força, Senhor, para levantarmos eles, Senhor, e olhar, Senhor, para o firme fundamento da nossa fé, Senhor. Olhar para o alto, Senhor, olhar de volta para Ti, Deus. E saber que há um Deus que ainda está no controle de tudo, que tudo está nas Tuas mãos, Senhor, e que de tudo Tu tens o controle, que nenhuma folha cai sem a Tua vontade, sem o Teu querer, Senhor, e que Tu dominas céus e terra e mar. A terra é o lugar dos Teus pés, o céu é o lugar da Tua habitação, e Tu, querendo nós ou não, Tu continuas sendo Deus e sempre serás Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia.